Lucas 2, versículo 39. Lucas 2, 39. O menino Jesus no meio dos doutores. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Falando alguns versículos. A partir do 40. Que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Amém? Aleluia! Vamos poder se assentar. Glórias a Deus. Essa passagem, irmãos, é um registro assim tão magnífico, porque no livro de Mateus, Marcos e João não fala sobre essa passagem, né? Se a gente for ver direitinho lá, depois que fala sobre Jesus, quando nasceu, o nascimento de Jesus, né? Quando eles foram para o Egito, depois disso, o que falam, né, sobre Jesus é já depois que ele já está adulto, né? Fala sobre o batismo. Então não tem nenhum registro assim de quando ele, depois que ele era bebê, né? Quando ele já era criança, que tinha seus 7, 8, 9 anos, não tem. E quem não queria saber, né, como que foi o crescimento de Jesus? Eu ia ficar muito feliz, né, de saber como que foi o crescimento de Jesus. Então eu acho essa passagem linda, porque é a única, né, que fala quando ele era, né, uma criança, né, ali já no início da adolescência, quando ele tinha 12 anos. E essa passagem, irmãos, vai nos ensinar, né, nessa noite, como é doloroso perder Jesus. Verdade, Né? A palavra aqui vai dizer que ele crescia, né, e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria. Aí fala que a graça de Deus estava sobre ele. E o povo ali, eles iam para adorar a Deus, né? Eles iam para Jerusalém 3 vezes no ano. Era costume do povo, de todo mundo ali se reunir e ir para Jerusalém, para a festa da Páscoa, para adorar o Senhor, né? Para dar cultos a Deus, louvor a Deus. E todo mundo se reuniu e foram, porque era costume, né? Não era como hoje que tinha uma igreja, né, em cada esquina, em cada bairro, mas o templo era um lugar de adoração, onde eles iam e levavam sua oferta, né, iam adorar a Deus, dar uma oferta agradável ao Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles foram, porque era costume eles irem para a festa da Páscoa, e ficaram um certo tempo lá, adorando ao Senhor, aproveitando aquela festa, porque era uma festa mesmo assim, em agradecimento a Deus. Era um momento em que eles adoravam em fervor, com suas ofertas, eu acredito que com os louvores, e ficaram um determinado tempo. Só que acabando aqueles dias, eles voltaram, regressaram para Nazaré. E andaram, né, se uniram ali junto com as pessoas, porque era multidão, muita gente que ia adorar a Deus, e voltaram e não perceberam que Jesus não estava com eles, porque acharam que Jesus estava voltando, né, com outras pessoas, porque ali o povo se conhecia, o povo sabia, né, quem era cada um, e
acredito que José e Maria em algum momento pensou, ele vem atrás, ele vem com algum parente ou com algum vizinho, então não vamos nos preocupar. Só que eles se desligaram tanto que caminharam durante um dia todo, até que perceberam que Jesus não estava com ele, não estava com eles. E aqui vai dizer que eles pensaram, que ele viria em companhia dos outros pelo caminho, e caminharam um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E aí, irmãos, isso é um alerta para nossas vidas, porque muitas vezes, tem muitas pessoas que procuram Jesus em mim e em você. Você fala do Senhor, você fala, olha, Deus tem o melhor para a tua vida, busca a presença de Deus. Tem pessoas que a gente aconselha porque está naquela situação assim, que se o Senhor não chega logo para a vida daquela pessoa, aquela pessoa vai se autodestruir. Mas ela não quer buscar Jesus, mas ela quer andar do teu lado, porque você tem a presença de Deus. Tinha uma pessoa, irmãos, que vivia assim, ai amiga, queria muito que você viesse aqui na minha casa, olha, porque você é uma pessoa de luz, porque eu sinto a presença de Deus em você. E eu falava assim, vai para a igreja, aqui perto da sua casa tem igreja, sabe? Mas você vê, irmãzinha, você ora aqui, e você vê e que eu sinto a presença. Quer você por perto, porque sente que você tem a presença, mas não quer buscar a presença. E acaba que te suga, vai te sugando, porque quer até ter a presença que há em você, mas não busca, não procura. E a saída alternativa que eu tomei foi de me afastar, porque eu lá aconselhava e eu ia na casa da pessoa e eu saía de lá pesada, sobrecarregada, porque essa pessoa divide a casa com uma pessoa que é de outra religião, e ela sempre via trabalhos na casa, e via quadros, imagens, e ela falava, olha, essa pessoa é da religião tal. E eu fico muito pesada, muito cansada, e eu ia para lá, mas só que essa pessoa se lamentava tanto, mas contava tanto testemunho, que eu saía de lá sobrecarregada. E eu falava, a alternativa é você buscar Deus. Mas a pessoa quer andar com você, porque você tem a presença de Deus, mas ela não quer buscar a Deus. E aí a justificativa dela é, não, eu não quero ir para a igreja, porque eu já fui da igreja tal, e lá me tiraram tanto, e lá me tiraram isso, e lá me tiraram aquilo. Mas a irmã Josiane falou aqui esta noite, tem pessoas que só querem ir para onde tem multidões, igual aqui. Jesus, verdade. José e Maria achou que Jesus estava no meio da multidão, mas muitas vezes o Senhor não vai estar lá no meio de multidão, não adianta. Tem multidão, tem pessoas, tem dezenas de pessoas, mas o Senhor não está lá. Glória a Deus. Irmãos, é adoração, como diz a própria palavra, que adoram dos lábios para fora, mas o coração está bem longe de mim, e isso o Senhor não quer. Verdade, Deus. Multidões que começam com louvores, aqueles louvores que a gente até sente a presença do Senhor. Prega a palavra, a gente até sente a palavra, assim, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E ela jamais sai, ela jamais entra assim. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e jamais volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Mas quando a gente vai olhar de onde que vem, a doutrina que eles seguem, a forma que eles adoram, que eles vivem, é totalmente diferente do Evangelho. Não tem nada a ver. Pregam a palavra, porque eles têm que ter uma palavra de conforto, e a palavra do Senhor é conforto. Aleluia, é cura, é libertação. Mas só que vivem totalmente distantes do Senhor. Então multidão não quer dizer presença. Multidão não quer dizer que o Espírito Santo está lá. Multidão não quer dizer que Deus está presente. Aleluia. As pessoas hoje em dia só buscam isso, multidões. De Deus. Eu, assim como me converti a primeira vez, eu amava aquela igreja, era uma multidão, até hoje é. Mas eu queria estar lá porque eu achava tão lindo. Porque eu gostava, desde criança, que eu falei até pro meu pai, desde pequenininha, assim, também da Rebeca, eu falava, um dia eu vou ser crente.
E eu gostava de ouvir a palavra, só que eu não entendia a palavra. Eu ouvia nos louvores, eu me arrepiava, assim, eu sentia, sabe, aquela presença, mas eu não entendia a palavra. Mas o que eu gostava de estar lá é porque eu queria fazer parte do conjunto dos jovens, como foi falado aqui hoje. Porque é tão bom estar ali, né, com amigos, com amigas ao redor. Só que no momento do culto todo era a gente falando, assim, não prestava atenção. Porque multidão não quer dizer presença. Multidão não quer dizer que o Senhor está lá. E hoje em dia querem estar onde tem multidões, mas o Senhor está bem longe. E é por isso que não tem transformação, não tem libertação, não tem cura, não tem milagre. Porque as pessoas procuram Jesus aonde Ele não está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E aí perceberam que Jesus não estava lá. E a alternativa qual foi? Não. Quando a gente perde uma chave, por exemplo, a gente faz o quê? Vamos voltar pelo mesmo caminho, vai que a gente encontra ela lá no caminho que a gente veio. Não é assim? Maria e José perceberam a tempo. Igual aquela mulher lá de Lucas 15, versículo acho que 8, 9 e 10, que fala com a mulher que tendo perdido uma dracma, ela não procura, não pega a vassoura, varre a sua casa e procura diligentemente até encontrar. Porque isso nada mais é do que a presença de Deus. Quando a pessoa está perdida, quando a pessoa está afastada, quando a pessoa se perdeu no meio do caminho, se não buscar, não adianta, não vai encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou um testemunho, irmãos. Eu sou um testemunho que eu estou me levantando. A cada dia que passa eu falo, Senhor, obrigado. Porque eu tenho me levantado. Mas no começo foi difícil. Porque eu vi como me machucaram, como me magoaram. Mas se eu não tivesse tomado a decisão de continuar na presença do Senhor e buscar a Ele, eu não ia conseguir aquela presença de volta. Porque eu estava tão magoada, culpando tanto as pessoas, aleluia, que eu não conseguia sentir a presença de Deus. E aí eu falava assim, Deus, além de eu ter sido machucada, além de terem me ferido, o Senhor ainda se afastou de mim. Mas porque eu culpava as pessoas. E tem pessoas que vivem assim, eu não vou para a igreja porque lá fulano fez isso comigo, e ciclano fez aquilo, e assim, e acaba que se afasta da presença de Deus. Por quê? Porque olhou para o defeito do homem. Jesus. E aí deixa de adorar a Deus porque o homem machucou. Não, eu amo a Jesus, mas não busca a presença de Deus. Eita Deus. Não vai adorar a Deus. Aqui, irmãos, o povo ia 3 vezes ao ano para o templo adorar, porque era muito longe. Imagina caminhar um dia, regressando de volta, gastaram 3 dias, porque estavam procurando a Jesus, porque para perder é fácil, mas para encontrar de novo aquela presença, para sentir de novo a presença, leva um tempo muito grande, a ponto de você procurar não encontrar e ficar desesperado, igual eu que falava, Senhor, o Senhor se afastou de mim porque eu não sinto mais. Eu não sei o que está acontecendo, eu tenho feito tudo, mas eu não tinha perdoado. E o perdão, irmãos, é uma lacuna, é um abismo. Que se você continuar magoado e não perdoar, você não consegue atravessar aquele abismo. Aleluia, glória a Deus. E aí, para você encontrar Jesus de novo, para você sentir essa presença, glória! porque para perder foi um dia, mas para encontrar foram 3. Levando para a vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqui essa mulher de Lucas 15, a palavra diz, com mulher que tendo perdido a dracma, não pega a vassoura, vai, busca diligentemente até encontrar. E encontrando essa presença, com alegria chama suas amigas e faz um culto em adoração a Deus, glorificando, porque quando se encontra a presença, aleluia, Jesus, a festa do coração, a festa na alma. Eu comemorei com alegria porque eu falei, Senhor, agora eu estou te sentindo, eu estou te sentindo, aos poucos eu vejo que a tua presença, aleluia, tem tomado de conta da minha vida. Eu tenho sentido a tua presença, aleluia, glória a Deus. E tem gente que perdeu e se conforma da forma que está. Eu falava assim, eu não me conformo porque eu não era assim
100% não estou, mas estou melhor do que antes. Aleluia, Como diz o Jesus. louvor, Deus. dia após dia, é só não parar no meio do caminho Verdade. e não olhar para trás. Glória a Deus. E aí, irmãos, buscaram no meio do povo, buscaram na multidão, mas não encontraram. Tem gente que quer buscar, irmãos, o Senhor onde Ele está, não tem intimidade, não tem uma vida assim com Deus, não tem ali um dia a dia com Deus, Meu Deus. não fala Aleluia. com Deus. Se dormir sem orar está tudo bem, se acordar sem orar melhor ainda. Meu Deus. Tem gente que não tem assim, Oh, aleluia, glória! Jesus, uma vida diária com Deus. Tinha um certo tempo, um certo período que eu conseguia dormir sem orar. Hoje eu não consigo. E isso é intimidade, irmãos. Não me engrandecendo porque eu não sou nada. Mas se nós não tivermos um dia a dia com Deus, um íntimo com o Senhor, nós vamos perdendo essa presença aos poucos. Se você quer intimidade com o marido, você não tem que estar com ele todos os dias. Com a sua família, você tem que estar com a sua família todos os dias. Para ter intimidade, para ter harmonia, da mesma forma é com Deus. Nós temos que ter um momento com o Senhor, acordar, aleluia, Jesus, de manhã e pôr nosso joelho no chão e conversar com Ele sem intimidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Porque se nós buscarmos todos os dias, Isaías fala, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é momento de perder o tempo, não é momento de deixar para depois, porque nós temos visto que os dias têm sido difíceis. E se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós não vamos conseguir prosseguir. E aí, irmãos, voltaram para Jerusalém, e aí encontraram o Senhor, encontraram Jesus no templo. Porque tem gente que quer buscar em multidão, tem gente que quer buscar, aleluia, o Senhor no lugar errado. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. 3 vezes ao ano ia para o templo. Jesus ia todos os dias ao templo orar. Jesus, que era Jesus, Jesus, que era 100% homem, 100% carne, mas ele era 100% Deus, ele é 100% Deus. Ainda assim, ele ia todos os dias orar no templo, buscar, conversar com o Pai. E às vezes a gente acha muito vir para a igreja. Tem crente domingueiro que só vai aos domingos para a igreja. Não é assim. Eu congreguei com pessoa que só ia no domingo para a igreja, e quando não dava oportunidade ela ficava de cara feia. E era tão notório que a igreja via. Tem crente que é assim, dá pouco para Deus, mas quer ter oportunidade, quer louvar assim sempre que vai para o culto, quer ter oportunidade. Se não tem, fica de cara feia, irmãos. De coração, quando eu tenho oportunidade, eu adoro a Deus. Às vezes eu falo, meu Deus, e agora? Na hora eu tenho que lembrar do louvor, porque às vezes eu queria só ouvir. Se eu tenho oportunidade, amém. Mas se eu não tenho oportunidade, eu vim para adorar a Deus. Então eu adoro Ele com microfone, sem microfone. Se tiver oportunidade, se não tiver oportunidade, porque o fôlego Ele me deu. Então no meu lugar eu adoro, no meu cantinho eu glorifico, independente se eu tiver oportunidade ou não, porque Ele é um Deus que ouve a adoração do seu povo. Está conosco. E muitas vezes a gente vai buscar Ele onde Ele não está. Aleluia. Vai no horóscopo ver como que vai ser o dia. Como que vai ser o meu dia? Às vezes eu estou tão assim, eu falo, Senhor, antes eu era viciado em horóscopo. E eu trabalhava numa padaria que tinha uma banca de jornal do lado, e era uma revista de horóscopo da semana e uma para falar das novelas. O que ia acontecer na novela. Eu era uma. Mas eu tinha que ver o horóscopo, aí eu falava, não, já não vou nem aguentar. Eu já vou ler para saber o que vai ser amanhã, depois, para já
ver como que vai ser o meu dia. Meu Deus. E tinha, Bíblia tinha. Mas confiava mais em horóscopo. Que aquilo, irmãos, não é coisa, não é de Deus. Não é. E a Bíblia você pode abrir todos os dias do ano. Você tem uma palavra. Se você lê 2 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia toda. Então tem palavra para você comer o ano todo, para te fortalecer o ano todo, para te renovar o ano todo, para te dar vida o ano todo, para te dar sabedoria o ano todo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. A gente procura o Senhor. Aleluia! E igual no Facebook, eu vejo lá, aperte lá e tira uma carta. Eu tá repreendido, passo com tudo. Meu Deus. Aí tem gente que coloca lá, aparece como que vai ser o dia. O meu dia vai ser assim, como que vai acontecer na sua vida. Você é assim, assim igual vem. Você está cercado por pessoas, mas você é assim, assim, assim. Só colocando lá em cima. Mas em busca ao Senhor. Aquilo ali é tudo falso. Aquilo ali é pensamento adivinhado pelo inimigo. Aquele pensamento, aquela frase que está lá falando da pessoa. E a pessoa coloca lá amém. 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 Amém está aceitando. Eu não aceito. Porque o que me fortalece, o que me edifica é a palavra de Deus. Aleluia. Se eu quero saber como que vai ser a minha vida, eu tenho que buscar a Ele. Eu não preciso saber o que vai ser amanhã. Como diz a palavra, basta o mal para o seu dia. Basta um mal para cada dia. Para que eu quero saber o que vai ser do amanhã? Se eu quero saber como que vai ser o amanhã, se eu quero que amanhã seja bem, vá bem, eu faça o bem. Eu busque ao Senhor. Glória a Deus. Ainda que venham adversidades, que venham, né? Aleluia, Jesus, contramão. E às vezes a gente entra na contramão. Vem Glória a Deus. vem lutas, vem provações. Mas nós temos que procurar ao Senhor, temos que buscar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou, não habito um templo feito por mãos de homens. Mas se nós não tivéssemos aleluia, Jesus, como que eu posso dizer, essa rotina com o Senhor, e não é nem rotina, porque não é todos os dias, de vir para a igreja, de ouvir a palavra. Tem dias que a gente não lê a Bíblia. Quem disser que lê todos os dias, eu falo amém, eu acredito. Mas tem pessoas que não leem a Bíblia todos os dias, então não tem esse tempo que é separado no dia do culto para ouvir a palavra, para louvar, para adorar, para ouvir os louvores da harpa. Então, irmãos, é gratificante estar na presença dEle. Glória a Deus. É gratificante. O Senhor, aleluia, Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas acredite você que quando você vem buscar, a palavra dele diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, se nós viemos aqui adorar Ele, se nós abrimos o nosso coração, se nós, aleluia, Jesus, buscar Ele com entendimento, com todo o nosso coração, nós vamos sentir essa presença, aleluia. Aleluia. Maria e José foram igual essa mulher que perdeu, buscou diligentemente, falou: se nós perdemos, vamos voltar. Não está aqui no meio de multidões, não está aqui no meio do povo. Voltaram para Jerusalém, para o lugar de adoração, que é o Aleluia. templo. E lá o Senhor Jesus estava. Quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai ansiosos te procurávamos. Aonde que esse povo que vai, aleluia, para essas multidões, para essas igrejas grandes, vai ansiosos para buscar o Senhor? Eu duvido. Porque eu, na igreja que a gente estava, no ministério que a gente estava, era tão cansativo de estar ali, sabe? Sempre na congregação ia com o maior prazer. Porque na congregação a gente já fica mais, né, dias do que em casa, na parte da noite, vamos dizer assim. E tinha que estar lá, porque se não fosse, levava uma bronca, porque o pastor era chamado a atenção. E tinha que estar lá, porque o obreiro era chamado pelo nome, era procurado lá, se não encontrasse, estava em falta. Então a gente ia, por causa que o homem estava ordenando que a gente ia. Então muitas vezes é assim, nesses ministérios grandes.
Vamos, porque nós fomos chamados e nós temos que ir para agradar o homem, para mostrar que estamos lá, para marcar presença, como dizia meu pai, Deus. para bater cartão, mas jamais iriam assim como diz aqui, que procuravam ansiosos. Aleluia, glória a Deus. Eu busco hoje assim, sabe, quando da hora do culto, por mais que às vezes a gente atrasa um pouco, tem dias que a gente atrasa mais, mas hoje eu venho com alegria, sabe? Eu vou porque eu sei que não tem ali pensamento dividido. Não, aquela multidão, a nossa igreja não tinha multidão, mas tinha muitas pessoas e eu via que tinha pensamentos divididos. Uns estavam ali preocupados em rodopiar para todo mundo ver que tinha presença. Outros estavam ali na porta só olhando a vida de cada um e no final do culto contavam, fulano estava assim, assim, assado. Meu Deus. Era assim. A ponto de vizinho ou vizinha, eu falava, vamos para a igreja lá. Deus me livre, eu fico em cima da minha varanda só olhando para os crentes quando acaba o culto. Fica tudo falando da vida do povo. E isso é feio, é um mau testemunho. Aleluia. Então eu prefiro estar. Eu falo para Deus, Senhor, obrigado por estar numa igreja que a gente não vê essas coisas, sabe? Que a gente se inflama e se afasta de Deus. Mas eu vejo que é uma igreja que tem união. E eu me alegro. Quando chega a hora de vir para o culto, eu fico assim, sabe? Feliz, porque eu sei que eu vou buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. E eu sei que eu vou sentir a presença dEle. Glória, Então glória a eles Deus. buscaram, ansiosos, porque queriam ver a Jesus. E assim tem que ser, irmãos, todos os dias da nossa Glória a vida. Deus. Buscar o Senhor, sentir esse desejo de busca. Porque Jesus. quando a gente busca em Aleluia. casa, quando a gente ouve louvor, quando a gente ouve pregação, quando a gente fica ali pensando na palavra, irmãos, nós estamos nos preparando para quando a gente chegar na Glória a igreja, Deus. irmãos, a gente vai ser batizado com o Espírito Santo, porque a gente se preparou. Mas como nós temos nos preparado para quando a gente chegar aqui sentir a presença? Como nós temos nos preparado? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E aí viram Jesus e se maravilharam, porque viam ele conversando com aqueles homens, com os doutores da lei, ouvindo eles interrogando, e se maravilharam. E todo o povo ali se maravilhava, porque viam como ele era sábio, como ele sabia, como ele sabia a palavra do Senhor, como ele sabia os mistérios da palavra. E interrogavam, e ele interrogava os homens, e ficaram ali maravilhados, porque ele era sábio, porque era o próprio Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Como eu queria estar ali, como eu queria. Aleluia, Deus. Mas eu sei que ele não está aqui fisicamente, Glória. mas eu sei que ele está Aleluia, espiritualmente, Deus. porque nós podemos sentir a presença dele. Aleluia. Então se nós buscarmos a presença dele, nós vamos sentir aonde quer que nós vamos, aonde nós iremos, aonde a gente for, nós vamos sentir a presença do Senhor. Aonde nós formos, ele vai conosco. Então se nós buscarmos com todo o nosso coração, nós vamos ter essa presença todos os dias da nossa vida. Aleluia, Jesus. E ele disse assim, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E eles não compreenderam a palavra que ele dizia. Não compreenderam. Mas com o tempo foi que Maria foi pensar naquilo. Com certeza. Então, irmãos, que nós íamos buscar a Jesus. Aleluia, Se Deus. nós por um momento nos desviarmos no meio do caminho, porque são tantas coisas que afastam, são tantas opções que tem para que a gente venha deixar o Senhor assim de lado. Tem muita opção. O mundo tem os seus pratos, suas bandejas, seus manjares, mas a salvação eterna, a Aleluia. coroa da vida, só o nosso Senhor é quem pode nos